e Salvador Jesus Cristo, apresentando mais um programa Evode a Mais. E se hoje eu fosse contar o meu reencontro com Cristo, a minha história começaria com esse homem que está aqui do meu lado. É um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho aprendido muito. E eu convido você para fazer parte aí dessa experiência de vida que será contada aqui. Hoje nós vamos saber e conhecer mais sobre a vida do pastor Josué Gama. E ele vai estar se apresentando aqui nesse momento. E logo após ele se apresentar, eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele. E o nosso foco aqui hoje, nós iremos falar sobre um pouco da história de vida do pastor Josué Gama e as experiências ministeriais, da qual eu tive o privilégio de participar de várias experiências sobrenatural, estando ao lado do meu pastor e amigo Josué Gama. Se apresenta aí, pastor Josué. Boa noite, shalom a todos que estão nos ouvindo e vendo. É um privilégio, é uma rica oportunidade poder estar aqui nesta segunda-feira para conversar com vocês. Eu agradeço o missionário Oséias e agradeço de coração o pastor Rodi Marques, e também estou aqui acompanhado do meu filho Peterson Gama, que já esteve aqui em outras ocasiões. E o importante gostaria que vocês, a partir de agora, vocês divulgassem esse momento tão especial, porque eu vou estar falando, através das perguntas do pastor Rodi Marques, eu vou estar falando assim de milagres fantásticos. Vou estar falando sobre milagres extraordinários, inéditos. E aí, quem sabe, pastor Rodi Marques, do outro lado, tem alguém que, quem sabe, está internado, está desenganado pela medicina, está entubado e precisa não só das nossas orações, mas precisa da fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, os milagres que nós vamos falar aqui, as histórias do que Deus já fez, vai ser muito forte. Então, começa a entrar aí, o Rodi Marques vai já no início aí, já dar o endereço aí para vocês no YouTube, falar com vocês, para vocês também passar para um doente enganado, alguém que está sem fé, para começar a ficar ligado agora, porque vai ser coisa muito forte. Maravilha. Compartilha, igual o pastor Josué falou, compartilha para os seus amigos, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para os seus vizinhos. No final desse programa, o pastor Josué vai estar fazendo uma oração para as pessoas que têm vivido o sobrenatural de Deus, e vocês irão acompanhar. E eu tive o privilégio, num período de 5 anos, poder participar de alguns cultos, ou vários cultos, várias ministrações pelo pastor Josué Gama, e eu vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu vi vidas sendo transformadas através da vida do pastor Josué. Mas a primeira pergunta nós já vamos começar lá de trás. Pois não. O senhor já nasceu num berço evangélico? Eu nasci num berço evangélico, eu sou filho de pastor, meu pai foi o pastor Enéas de Castro Gama, a minha mãe Dulcilário Gama, e nós somos em 5 irmãos, e eu sou do meio, 2 mais velhos e 2 mais novos, e eu sou o do meio. E nasci num lar evangélico, mas chegou um tempo que eu não me afastei da igreja, não fui para o mundo beber, fumar, nunca fumei, nunca bebi, mas fiquei um tempo dentro da igreja, mas sem ter Jesus dentro do coração, ou seja, desviado dentro da igreja.
E deve ter muita gente assim hoje em dia, né? Desviado dentro da igreja, né? Sim, principalmente a gente olha assim, é, do 0 aos 18 anos, que vamos dizer 18 anos a maioridade, o que que acontece? Às vezes os pais são rígidos demais e aí os filhos vão para a igreja, mas por causa do pai. Mas quando eu lembro, os meus filhos, quando eu era pequeno, eu vou dar um exemplo porque a maioria é assim, porque eu fui assim também. Aí os filhos mais pequenos, né? Na época o Peterson e também o Everson passou pelo mesmo procedimento. Você falava assim, olha, é, hoje é domingo. Então ele já sabia que era dia de culto, eles falavam, ah. Aí outra vez eles perguntavam, que dia que é hoje? Aí a gente falava, é segunda-feira. Oba! A gente perguntava, mas por que você está falando oba? Porque não tem culto hoje, né? Então, a gente, em uma certa idade, a gente vai por causa dos pais, né? Às vezes o pai diz, você não vai ficar sozinho, você tem que ir para a igreja. E às vezes até 18 anos a pessoa vai meio amarrado. Aí 18 anos para frente, às vezes ele vai também porque ele acha um lugar social, um lugar gostoso de ficar, tem namorada, conhece a namorada, conhece o músico, ou às vezes até toca uma guitarra, uma bateria e tal, mas não tem compromisso. Com isso eu não estou dizendo que são todos, tem exceção. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo do Peterson, que ele aceitou Jesus, um menininho, só ele. E aí, quando ele aceitou Jesus ali no bairro do Santa Esmeralda, e qualquer dia nós vamos trazer ele aqui. Maravilha. Qualquer dia nós vamos trazer ele aqui. Ele chama Iago. Ele aceitou Jesus uma criança. E naquele dia que eu orei por ele, eu fiz uma festa tal, e alguns irmãos questionaram dizendo, poxa, mas hoje o culto foi um menino que aceitou Jesus, o senhor está contente, pastor? Eu falei, eu tô, porque nesse menino aí, eu tô vendo que ele foi diferente de mim e de muitos. Ele não está vindo na igreja por causa dos pais. Os pais deles, nenhum deles são evangélicos. E ele veio, está firme. Então eu sei que com ele vai ser a coisa diferente. E ele começou a frequentar, apanhava do pai, o pai não deixava ele vir, e aí o dia que ele podia vir meio escondido, ele falava que ia na casa de um amigo e vinha para a igreja. Enfim, Deus foi trabalhando tanto na vida dele, que aí o pai e a mãe vieram para a igreja. Aí foram batizados e tal. Hoje ele é maestro, é um cantor abençoado, é um ensinador da palavra de Deus, mas esse veio desde criança. E no meu caso, não. Eu nasci num berço evangélico, servi a Deus, mas chegou um tempo que eu falei, não, agora eu estou indo para a igreja por causa dos meus pais, mas não tinha compromisso com Deus. E essa fuga dos jovens da igreja, o que eu vejo que falta na igreja, que ministérios grandes, ministérios que tem posse, poderia fazer, depois o senhor pode dar uma opinião sobre isso, eles fazem um culto com o público no geral. Mas houve-se um tempo em alguns ministérios, eu acredito que deve ter alguns ministérios assim até hoje, que eles conseguem separar esse público. Fazer um culto e um trabalho para jovens, para criança, para adolescente, para pessoa de meia idade, para senhores. Por exemplo, eu estava lendo um livro do Jamiel Lopes, onde ele fala que o ideal seria ter um berçário, aonde o evangelho já seria divulgado no berçário. A partir do momento que a criança começasse a falar e entender, já é um tipo de ensinamento dentro da igreja. Porque, de repente, se a gente faz um culto para a população geral, e ainda mais se for querer injetar essas doutrinas, então pessoas que estão lá dentro de 40, 50 anos, querer que um jovem tenha o mesmo comportamento da gente, acaba se tornando desinteressante. Hoje em dia, simplesmente tira as crianças de dentro da igreja por causa do barulho, por causa do choro.
e aí são jogados em um porão, em uma sala lá no fundo e tal, mas simplesmente para tirar essas pessoas de dentro da igreja, para não atrapalhar o culto. E a minha visão é a altura, conhece a Bíblia, que conhece a palavra e dedicar toda a sua sabedoria para investir nas crianças. E no caso dos jovens, separar também os jovens, ou mesmo que sejam os cultos especiais dos jovens, mas trazer assim pastores, pastores que têm conhecimento, que têm cultura, que têm informação, e ensinar esses jovens. Mas muitas vezes o pastor colocava alguém, olha, você vai ser o líder da mocidade. Mas por que colocava? Para dar um cargo para aquele irmão não sair da igreja. Então, para você não ir embora, não ir para outro ministério, eu vou te dar um cargo, você vai ser o líder da mocidade. Mas não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Aí eu pergunto, o que os jovens iriam aprender com pessoas assim? Aí eu pergunto, por que não o pastor, como eu, dediquei o meu tempo para ensinar os jovens, para treinar os jovens? Eu vou falar uma coisa que muitos não vão gostar, mas é a verdade. Os pastores hoje não investem muito nos jovens. Você não vê pastor fazendo reuniões, conversando, ouvindo os problemas dos jovens. Sabe por quê? Porque a maioria dos jovens não dão dízimo, não são dizimistas. Se você pegar o relatório dos dizimistas, vocês vão encontrar poucos jovens, né? Muitos trabalham, não teve emprego, outros gastam tanto com roupa, com coisa da moda, tudo, e acaba não colaborando muito financeiramente com a igreja. E quando eles veem que esses jovens são assim, não são dizimistas e tal, os pastores já deixam totalmente do lado. Aí eu vou dar um exemplo, porque alguém diz, não, eu não concordo. Eu sei, tem igreja aqui, tudo tem exceção, tem igreja que investe nas crianças, investe nos jovens, investe nos adolescentes, parabéns para essas igrejas, mas a maioria não é assim, ou não são assim. Aí eu vou te dar um exemplo, os jovens, quantos jovens pobres que vieram para a igreja, desempregado, não consegue dar dízimo, não tem emprego, e aí o que acontece? Eles querem tocar, a igreja não investe em instrumento. Os instrumentos da igreja não deveria ser particular, pessoal, deveria ser da igreja. Porque hoje muitas igrejas não têm banda. Porque antigamente a igreja investia nos instrumentos, saques, pistões, guitarra, bateria. Hoje não. Aí o que acontece? Alguém dentro da igreja treina os jovens, canta bem, porque para mim, pastor Rosimar, os melhores cantores que estão fazendo sucesso aí, aprenderam no banco de uma igreja. É verdade, isso é verdade. Certo? Aprenderam. Você vê no Raul Gil e outros lugares aí que dão oportunidade para novos talentos, e até aquele The Voice também, né? Quando a pessoa diz, quando você começou a cantar? Eu comecei a cantar quando eu era criança na igreja. Eu comecei a cantar na escolinha lá na igreja e tal. Mas peraí, começou na igreja e por que não está mais? Porque não tem investimento. As igrejas não têm visão mais com essas pessoas. E quem sabe eu estou falando aqui com mães, com pais, que o seu filho foi criado na igreja, cantava bem, era uma bênção, mas não tinha apoio. Não tinha apoio da liderança, não tinha apoio dos pastores. E aí o que acontece? Vão para o mundo. Quando eu digo mundo, vão cantar música secular, que eu não tenho nada contra, porque existe músicas seculares aí que tem uma letra muito bonita, que fala das coisas que Deus criou, que fala do sol, que fala do mar, umas letras muito lindas. E às vezes na igreja nós temos louvores, hinos que não falam nada com nada. Né? Não tem letra, não sei ver essas coisas.
Mas o que eu estou questionando não é se a música é secular ou não, é que na igreja não se dá mais oportunidade. E aí, só abrindo um parênteses aqui, acho que você percebeu também, foi morta uma traficante no Rio de Janeiro, uma das maiores traficantes, e a reportagem, pelo menos a reportagem onde eu vi, diz que era criou na igreja, no seu tempo de adolescência na igreja, cantando e tal. Aí saiu da igreja e aí virou uma das maiores traficantes e foi morta com arma, dando tiro para cima e tal, foi morta. E alguém pergunta, mas espera aí, por que trocou a igreja para esse mundo tão obscuro? Então aí que entra, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não vai desviar dele. Então tudo isso que eu estou dizendo, ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, usar todo o tempo para ajudar os jovens. Eles poderiam até dar uma saidinha como eu dei, mas chega um tempo que você vai refletir e dizer, eu preciso voltar da onde eu saí. Desvia do evangelho, mas o evangelho não desvia dele. Não sai. Está no mundão, mas preocupado, eu preciso voltar. É verdade. E pegando já um gancho da música que o senhor falou, uma vez eu fui pregar num ministério grande e a professora das crianças vieram com as crianças de 3 a 8 anos de idade, mais ou menos, e eles cantaram uma música, que a música era uma dancinha e do começo ao fim não citava o nome de Jesus. Era uma música secular também. É uma música que combina cantar bem com as crianças na rua, fazer uma brincadeira de rua. Mas dentro de igreja, ainda mais igreja pentecostal, eu achei que aquilo não combinou. E na hora chegou no momento de eu pregar a palavra, eu não pude deixar passar batido aquilo ali. Eu falei para a igreja o seguinte, com 5 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. No meu tempo, 5 anos de idade, batizado com o Espírito Santo. Será que uma criança seria batizada com o Espírito Santo dançando aquelas musiquinhas que não tinham o nome de Deus, não falava de nada de Deus e não falava nada do Espírito Santo? E eu contei uma história que eu ouvi dizer, e o senhor tem um conhecimento muito grande sobre o que eu vou falar, que o pastor Marinésio, ele fazia vigília para adolescente na parte de cima da sede e fazia vigília para criança na parte de baixo. E aí houve uma noite que todas as crianças que estavam na parte de baixo do porão da sede foram batizadas com o Espírito Santo. A professorinha ficou assustada, subiu correndo lá em cima para poder pedir ajuda para o pastor Marinésio. E o pastor Marinésio falou assim, aqui ninguém pode descer, porque aqui em cima todos os adolescentes estão sendo batizados com o Espírito Santo também. Então houve uma manifestação de poder, tanto lá embaixo como em cima. E a gente não vê mais hoje esse mover do Espírito Santo, né? E eu acho que vale muito a pena a gente estar sempre falando sobre esse assunto, porque senão vai esquecer até o que é o Espírito Santo. E o senhor é desse tempo, o senhor chegou a participar de alguma vigília de adolescente ou de criança? Sim, com certeza, bem lembrado. O pastor Marinésio, ele foi um instrumento que ele investiu nas crianças, nos adolescentes, e até hoje nós vemos fruto. Vou dar só um exemplo aqui. No meu tempo de criança, nós íamos para a sede em Campinas, e junto comigo e outros, eu lembro do menino chamado Josimar. Josimar é filho do pastor Fonseca, né? E a mãe dele, uma do coral da sede, irmã Dejani, uma benção, uma mulher abençoada. E hoje, sabe quem que é? Hoje o Josimar é pastor presidente, fundador da igreja Família da Fé, uma grande igreja onde tem deputados, vereadores e também frequenta essa igreja aí vários jogadores de futebol, são membros. E esse menino era do tempo do Marinésio e frequentava também essas escolinhas, esses cultos que nós frequentávamos. Aí você vê também
outros pastores presidentes de ministério, até mesmo presidente de setores de ministério, e às vezes um ministério próprio e tal, mas são pessoas que eram crianças junto com a gente no tempo do Marinésio. O que eu estou dizendo? Investimento, ensinamento, não tirar jovem, criança e adolescente do culto, arrumar um cantinho e dizer, vocês vão ficar aqui, porque nós, os pais, precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas não, olha, as crianças precisam de um tipo de palavra para aprender. Nós vamos pegar alguém que fale a linguagem das crianças. Olha, os jovens também não querem ouvir aquilo que nós estamos ouvindo, então vamos pegar uma pessoa que vai passar para ele a mesma palavra, mas de uma forma diferente. Então isso atrai, isso ajuda, e isso é bênção. Então eu louvo a Deus porque eu sou remanescente também. Fui criado, aprendi, fiquei um tempo meio desligado na igreja, mas aquilo sempre falando, você precisa se firmar com Jesus. E outra, tem muita gente que, pelo fato da pessoa ser criança, eles não pregam a palavra, né? Brinca de pintar outras coisas, pinta galinha, pinta não sei o quê, e não injeta a palavra de Deus na veia de uma criança, né? O Jamiel, que é o senhor conhece também, tem um livro que ele fala que até uma criança de peito já pode ser evangelizada, enquanto a mãe amamenta a criança, a mãe já pode estar cantando e falando de Jesus, a criança já vai crescer sabendo quem é Jesus. Então eu vejo muitas vezes nas igrejas, a criança cresce dentro de uma igreja, mas não sabe quem é Jesus, porque a palavra não é pregada para ela. Teve um pregador que ele foi pregar na nossa igreja na época, o Elias Rodrigues. Ele falou que, na época, as crianças saíam de dentro do templo para poder separar, mas ele, pequenininho, ficava sentado no pé do púlpito ouvindo o pai dele ensinar a Bíblia. E por isso que o rapaz é cheio de Bíblia hoje em dia, né? O pastor Antônio Rodrigues. E outro exemplo também, né? Os pesquisadores, através das suas pesquisas aí, têm passado essa informação para a gente que a criança, antes de nascer no ventre da mãe, quando o pai ou a mãe canta uma canção, ele acaba ouvindo e gostando, e quando cresce não sabe por que ele gosta daquele louvor, daquela canção, mas é que ele passou o tempo todo na barriga da mãe, ouvindo o pai cantar e a mãe cantar. E aí, segundo a pesquisa, diz que há manifestação dentro da barriga de alegria quando ouve o papai cantar ou a mamãe cantar. Aí a gente fica preocupado, mas será que isso é verdade e tal? Poxa, os pesquisadores descobriram isso agora, só que a Bíblia já fala disso há muito tempo. A Bíblia fala que quando Maria estava grávida, né, e que foi com Isabel, né, que era primo, João Batista, com Jesus, e diz que quando Maria e Isabel se saúdam, cumprimenta, diz que a criança salta no ventre, a criança pula. Então, olha que coisa. E eu quero dizer aqui que tem grávida nos ouvindo aí, e você está preocupada com a sua gravidez, eu quero dizer que hoje a criança vai saltar no seu ventre, vai sentir a poder de Deus, vai sentir o poder de Deus, porque Deus vai tocar no teu ventre hoje. Creia nisso. Glória a Deus, maravilha. E falando em pregar, pastor Josué, o senhor começou a pregar com quantos anos? Olha, é essa história linda que eu queria começar falando. O meu pai foi missionário. Vou resumir um pouco. Eu tenho que encostar aqui. Eu vou resumir um pouco porque eu quero chegar numa parte bem bacana, né? O meu pai foi missionário e nós passamos vários tempos viajando, morando fora. Então, 2 lugares que nós moramos em várias cidades. Foi o estado de São Paulo, 2 estados, né? O estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, né? E devido ao meu pai morar em várias cidades, a gente mudava direto. Então, vou dizer, já moramos em Bueno Brandão, ali perto de Socorro, no Confidentes, coisa, esse tipo de cidade. E também no estado de São Paulo também foi muita cidade.
Mas eu quero falar, pastor Rodi Marques, como tudo começou foi na cidade de Mostarda. Mostarda era um distrito de Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul hoje é a terra do morango, né? Terra do morango. E Mostarda era um lugar bem pequeno e foi ali que eu me criei. Era muito sítio, muita roça e tal, e foi ali que eu me criei. E o meu pai dirigiu uma igreja, mas uma igreja que tinha 3 famílias. Uma irmã que tinha, acho que 5 filhos, chamava Ângela Meloncelo. Eu vou até depois fazer aqui um elogio a ela, porque os seus filhos são pastores em Minas Gerais, Amparo, as filhas, uma benção e tal. Mas eu quero dizer uma coisa, ali tinha a escola bíblica dominical e como não tinha ninguém para ensinar, o meu pai fazia que as crianças comiam o mesmo alimento que as crianças comiam. Era tudo ali, mas não deixava tirar a criança para fora, nem pôr para dormir, não deixava dormir, e a gente ficava ali. E daquelas crianças ali, eu era o pior. Eu era bagunceiro, eu zombava no culto, eu tirava sarro de irmãos que estavam falando e tal, e sempre apanhava por isso. Terminava o culto, eu fazia os outros dar risada na igreja, mas eu já sabia que quando terminasse o culto, eu ia apanhar. Eu ia apanhar. E teve um dia que eu lembro, porque isso me marcou, eu andei zombando de que tipo de pessoa, né? E aí, fui para casa, e quando terminou o culto, essa irmã Ângela estava com a família. E o meu pai me deu uma surra perto dessa família. E ele disse assim, porque o meu pai e a minha mãe não acreditavam muito em mim pela criança que eu era, muito levado. E o meu pai falou assim, olha, quando você crescer, eu tenho até medo que você vai ser um bandido. Até a sua cara mostra que você é meio bandido, seus olhos, esses olhos fechados seu, igual bandido, você vai ser bandido. Aí a irmã Meloncelo, mãe lá de Mijoacim, eu vou dizer uma coisa, eu vejo Josué um grande pastor, um pastor famoso. Esse menino chamado Josué vai ser um pastor e Deus vai usar ele muito. Meu pai, só se for Deus mesmo. E ela diz, não, Deus mesmo. E eu vou dizer uma coisa, ele vai ser um pastor abençoado e eu não vou morrer. Eu não vou morrer enquanto eu não for consagrado a pastor. Mas ela falava isso e eu, por dentro, estava zombando. Eu disse, poxa, como você pastor, se nem na igreja eu vou mais. Quando eu crescer, que eu ficar de maior, nem da igreja eu vou mais. Mas ela falou, não, você vai ser pastor. E sabe o que acontece? Assim que eu fui consagrado a pastor, estou pulando um pouco porque é para dar sentido a esse assunto. Quando eu fui consagrado a pastor, eu fui até a cidade de Amparo e disse, irmã Ângela Meloncelo, eu vim aqui para orar com a senhora, para a senhora me abençoar, porque aquilo que a senhora falou, quando eu era uma criança bagunceira, não prestava atenção no culto, não tinha compromisso com nada, e a senhora acreditou, dizendo que eu seria um pastor, eu vim aqui hoje, porque fui consagrado a pastor, e hoje eu sou um pastor. E o senhor acredita, pastor Rodimar, que até hoje a irmã Ângela não morreu, está viva? Glória a Deus, hein? Está viva. Ainda vai ver muita coisa ainda, Deus fazer muita coisa na vida do senhor ainda, em nome de Jesus. Então, pastor, o senhor vê que por ignorância, e a ignorância que eu digo, falta de conhecimento, os próprios pais é que faz a gente pegar a raiva da igreja, né? Sim. Mostra que a igreja é um castigo. É verdade. Né? E que a igreja não é um lugar bacana da gente se ir, né?
Graças a Deus eu tenho essa visão hoje que a igreja é um lugar de adoração e graças a Deus também o senhor tem essa mesma visão, tanto que os filhos do senhor está tudo aí, mas a gente tem que colocar na cabeça dos filhos de adorar o Senhor. E essa adoração, a sua adoração pode ser diferente da minha. A sua adoração é você chegar na igreja por Jesus, pelo que ele fez, pelo que ele é, e você convidar os seus filhos, falar, hoje é dia de adoração, vamos para a igreja adorar o Senhor, aquele que é dono da vida. E a gente mostrar essa visão para os nossos filhos. E não a gente ser castigado por ser castigado pelo homem, né? Por alguma falha, né? E não só isso, pastor, mas aproveitando a oportunidade, muitas mães, muitos pais chegam até a gente e dizem, olha, ora por mim, porque o meu filho é uma perturbação. Alguns até dizem, o meu filho é um demônio, é um satanás. E às vezes o filho sai de casa e a mãe revoltada diz, você vai sair, você vai tomar um tiro, você vai sofrer, você vai preso. Então, às vezes, o problema não é o filho, são os pais. E eu queria dizer, porque às vezes você não teve a mesma orientação que eu tive, eu estou aqui à disposição, o pastor Rodi Marques também está aqui à disposição. O dia que você precisar, a gente te orienta concernente ao teu filho. Não diga que o teu filho é uma perturbação, que o teu filho é um demônio. Não jogue praga sobre o teu filho, mas trate ele diferente e você vai ver o seu filho ser diferente. Então, muitas vezes, o problema não são os pais. Diante daquilo que você fala, diante daquilo que você pragueja, diante daquilo que você reclama. Então, Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar. E eu tenho motivo para dizer, porque do jeito que eu fui criado, também ensinei aos meus filhos. Eles podem ser um santo que precisava ser, mas eles conhecem a Jesus, assim como eu conheci. Então, é esse conselho também que eu quero deixar aos pais, né? Se precisar, alguns dizem assim, pastor, mas eu fui criado nas drogas, o meu casamento foi com um drogado, eu não tenho experiência, eu não tenho ensinamento sobre a vida conjugal, a vida de casado e tal. Então, nos procure, né? Estou eu, pastor, a gente trabalha. Maravilha. E outra coisa, a Bíblia, né? O que a Bíblia diz que um filho é, né? Diz que filho é bênção, diz que filho é herança do Senhor. Então a gente tem que falar para os nossos filhos o que a Bíblia diz que eles são. Pastor Josué, e quantos anos o senhor tinha quando o senhor começou a pregar? Então, diante desse fato que eu acabei de relatar, eu vou agora para Romanos capítulo 5 e o versículo 20, que diz assim, porque alguém pode estar dizendo, poxa, mas o menino bagunceiro ia na igreja para bagunçar, ou a pessoa com a vida toda errada, a pessoa sempre pecando, a pessoa fazendo sempre coisa errada, e vai começar a contar testemunho inédito, como que pode isso? Então eu vou começar com você com Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu vou dizer para você o seguinte, ninguém é mais querido porque pecou mais, né? Ou também uma alma não tem mais valor do que a outra. Olha, aquele lá foi drogado, foi isso, tem mais valor do que... Não. A Bíblia diz que o preço que Jesus pagou pelos pecados foi um preço só. Todos nós. Então, a gente precisa entender o seguinte, tanto drogado como aquele que foi criado na igreja, como a criança, a alma tem o mesmo valor. Não pensa porque é uma criança, mas a alma é o mesmo valor. Foi comprado e paga o preço com o sangue de Jesus. Então, agora a diferença, o que é? É a graça. Porque aonde abundou o pecado,
afundou, aonde transbordou, aonde foi cheio de pecado, aonde foi muito pecado, superou a graça, ou seja, dobrou a graça de Deus. O que é graça? É um favor merecido. Então, quanto mais você pecou, Jesus derramou graça. Ele fez um favor que você não merecia. Então, é por isso que Jesus nos usa coisas fantásticas, com coisas abençoadas. Então, esse menino errado, falho, pecador, que ainda continuo sendo, mas sempre me arrependendo e, como a Bíblia diz, sempre procurando a perfeição, né? Não chegamos ainda à perfeição, porque aquele que chega à perfeição já não está mais aqui. É o caso de Enoque, que andou tanto com Deus que Deus levou para si. Se eu estou aqui é porque eu não estou na condição de Enoque, senão Deus tinha me levado. Deus começou a usar, e mais ou menos com 14 anos eu comecei a pregar. O meu pai saía para pregar nos congressos e dizia, olha, eu tenho um menino aí, deixa ele dar uma saudação. Os pastores deixavam eu falar 5 minutos, 10 minutos e tal, e eu comecei a pregar com 14 anos. E a primeira mensagem minha... Eu ia fazer essa pergunta, qual foi a primeira mensagem do senhor? Estava aqui, matutando já. Olha só, a primeira mensagem minha foi aqui no Mirante como pregador oficial. Era um culto de jovem e quem estava dirigindo é o nosso presbítero Eliseu. Se ele estiver ouvindo, eu gosto de dar meus testemunhos mais por perto aqui, porque se alguém questionar, tem aonde perguntar. E o Eliseu dirigindo o culto dos jovens, ele foi dando oportunidade para todo mundo, mas ele avisou, olha, o pregador vai ser aqui, não vou trazer pregador de fora, vai ser tudo pregador abençoado por Deus. E aí, pastor, eu acreditei que naquele culto eu ia escapar. Maravilha, vai trocar de cadeira aqui por questão técnica, não sei se acho que o som ali não estava legal. Aí ele vai sentar nesse microfone para... Mas a benção continua. Isso, maravilha. Então, o nosso irmão Eliseu, ele disse assim, olha, vamos então aí dirigir um culto usando os jovens daqui mesmo para cantar e para pregar. Aí dava oportunidade para um, dava oportunidade para outro, e eu orando ali, escondido atrás dos outros, para mim não ter oportunidade. Eu esqueci de entrar nesse detalhe, mas depois eu falo lá na frente. Eu era uma criança muito tímida, tinha vergonha de tudo. Quando os irmãos chegavam dentro de casa, todos nós corria para dentro do quarto e fechava a porta, porque a gente não... ia para a mãe fazer o nosso prato antes e levava para o quarto e comia no quarto. E a gente só saía quando as visitas saíam. Então a gente era muito tímido. E eu tinha medo de falar ao público, tinha muito medo. E eu falei, não quero oportunidade. E eu avisei para o líder da mocidade, que era o Eliseu, dizendo, eu não quero oportunidade. Ele falou, vamos ver o que Deus vai fazer. Aí começou a dar a oportunidade, quase chegando da hora da mensagem, 8 e pouco, eu disse, bom, não me deu oportunidade para nada, nem para ler um versículo, então eu vou ficar na minha, porque agora vai ter entre o que serve a Deus e o que não serve. E quando eu marquei aquele versículo, eu fiquei com o dedo ali, eu risquei, coloquei um papelzinho e tal, e falei, se chamar eu vou ler só esse versículo. Você tinha 15 anos nessa época, mais ou menos? Não, aí eu já estava com 17 anos. Rapaz, ele chamou um jovem para orar, e sempre a gente costuma falar assim, olha, o fulano de tal vai orar e logo após vamos ouvir a mensagem com o fulano de tal. E ele não falava. Ele diz, o jovem vai orar para a gente ouvir a mensagem. Mas não falou quem. E eu ali e tudo, mas eu estava tranquilo já. Falei, eu estou livre dessa, porque eu nunca preguei na minha vida. Aí quando o jovem terminou de orar, ele diz, agora eu chamo o jovem Josué para vir aqui na frente que vai pregar a palavra de Deus. Eita Deus. Rapaz, eu comecei a tremer,
eu saí já chutando cadeira, porque a perna tremia tanto, e eu fui levantar, esbarrei em um, esbarrei em outro, e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que esse homem fez na mão? Mas quando eu abri a Bíblia, certo? Eu já fui com a Bíblia aberta, com o dedo no meio. Mas quando chegou lá, o que acontece? O versículo sumiu. O versículo estava riscado, eu com o dedo em cima, porque eu peguei a Bíblia e pus o dedo em cima, chegou no púlpito, o versículo sumiu, não achei mais. Aí os irmãos começaram, né? Graças a Deus, naquele tempo lá, começou a cantar um corinho e tal, porque hoje fica pior. A maioria das igrejas que você vai, se você demorar um pouquinho, começa a misericórdia, Jesus. Ajuda o teu filho e tem misericórdia. Isso aí vai te deixando preocupado. Mas lá não. Vamos cantar um corinho, porque eles viram que eu estava nervoso. Cantaram um corinho. Eu achei o versículo. Estava onde? Debaixo do meu dedo. Aí eu li o versículo em Malaquias, e aí vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí eu fechei os olhos e disse para os irmãos, isso eu lembro. Eu disse, irmãos, é diferente as pessoas que servem a Deus e aqueles que não servem. E eu fechei os olhos. Aí essas palavras eu sei que eu falei, o resto eu não sei mais. Falei tudo com os olhos fechados, sem olhar para a igreja. E quando eu falei amém, eu olhei para o relógio, eu tinha passado 10 minutos. Eu preguei a Deus e o que não serve. E depois fechei os olhos, preguei até 9h10, passei do horário, e a igreja chorava, glorificava a Deus, tudo. Mas eu desci do púlpito e falei para o irmão, nunca mais faça isso. Maravilha. Assim. Mas eu gostaria que o senhor... Eu vou falar de coisas que eu presenciei, ou de que eu ouvi, e depois o senhor vai falar de algo que talvez eu não sei, não saiba ainda. Eu gostaria que o senhor falasse aquela experiência que o senhor teve lá em Braúna, se eu não me engano. Eu achei fortíssimo demais aquele milagre, aquela bênção, tudo, contexto de tudo. E o senhor estava passando uma estrada e o senhor achava que o senhor já tinha ido lá.